E a grande surpresa não surpresa, né, mas o jogo que acabou tendo aí uma baixa grande pra torcida, pra diretoria e tudo mais, foi o jogo do São Paulo, que aí o PDV vai poder falar um pouco mais pra gente da situação do Carpini, que acho que agora complicou, né? 1-0 contra o Flamengo, acho que o Carpini tá na roda já. Inclusive, ó, o Marcos Paulo Santos manda aqui no nosso YouTube. E aí, PDV, mudou de opinião ou ainda acha que o Carpini deve ficar? Olha, a questão não é defender o Carpini. É, na verdade, achar que existe um exagero com relação às críticas, pelo menos até o jogo de sábado, e uma certa covardia dos dirigentes que contrataram o Carpini, que não tomam a frente. Eu me lembro quando o São Paulo ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, o Júlio Casares estava lá na sala de imprensa, acompanhando a coletiva do Carpini, todo pomposo, com charutão, camisa aberta, sabe assim? Antilote. Exatamente. Cartola moda antiga, né? Isso, meio que emulando ali um Juvenal Juvencio e tal. Então assim, né, quando ganha, esses caras ficam lá na sala de imprensa, olha lá meu menino, Thiago Carpini, nossa aposta do São Paulo, que coisa linda. E aí, quando perde, o cara tá lá sozinho na sala de imprensa dando coletiva. Cadê os dirigentes? Eu queria te perguntar o clima dessa coletiva, PDV. Como é que tava o clima nos bastidores do São Paulo? Devia estar um velório danado, né, cara? Sim. Também, rapidinho, PDV, queria que você comentasse também, já aproveitando o gancho da pergunta do Bruno, porque o André Silva, ele fala, não, que a gente tá com o treinador e tudo mais depois dessa derrota pro Fortaleza por 2-1 em casa, só que aparentemente só alguns jogadores agora, né, estão mais fechados com o Carpini, já não é mais aquela coisa de todo mundo tá junto, né? Sim, é que, cara, pra jogador, eu acho ruim, os jogadores acho que eles não gostam tanto dessa história de ficar mudando de técnico, né? Eles começam a se acostumar a uma metodologia. Quando o treinador não é alguém ali muito mal visto pelo grupo, eu acho que jogador nenhum joga de fato pra derrubar treinador. Eu acho que os caras do São Paulo... Não, sim, quando o cara é mal visto pelo grupo. Sim, tipo, não acho que seja o caso. Tipo o Mano Menezes no Corinthians, o próprio Rogério no São Paulo. Aí eu acho que sim, a mudança, os jogadores acham a mudança bem-vinda. No caso do Carpini, não. Porque é um cara de ideias, acho que mais jovens ali, por ele ter uma idade. Né? Que ele foi abraçado pelo grupo de jogadores. Mas, o São Paulo não conquista resultados, né? Porque é uma sequência aí, tirando a vitória contra o Cobressal, bem ruim do Carpini. Claro que é um trabalho difícil de você defender. Mas eu acho que antes de criticar o Carpini, a gente tem que criticar a diretoria do São Paulo. Sim. Que fez as escolhas e tal. Ó, o Pedro Martelli tá aqui no chat. Cara. Que delícia, cara. Que delícia. O Pedro Martelli virou um ouvinte do YouTube. Não manda, no chat. Manda áudio e a gente não vai colocar seu áudio no ar. Virou um maluquinho ligado do chat. No rádio, quem quiser ir no YouTube discutir com o Pedro Martelli no chat do YouTube, ele vai ficar lá respondendo todos vocês, debatendo. Hoje ele vai ser nosso personagem do chat. No mundinho dos maluquinhos. Mas então... então, só respondendo o Marcos Paulo, assim, eu acho difícil defender o Carpini, mas acho que antes de ter o Carpini como o principal culpado, eu acho que a diretoria do São Paulo é muito midiática no momento bom e que fica totalmente omissa nos momentos ruins, sabe? O Júlio Casares é um presidente de redes sociais, tá sempre ali postando coisas positivas e não aparece pra dar explicações em alguns momentos como esse. Todo mundo solicita entrevista com o Júlio Casares. Né, todo mundo. E ele não aparece. Mas até aí no seu Instagram, se algum dia você estava triste, deixa eu postar uma foto aqui. Não, mas mas a questão é, o Júlio Casares, se você comparar as redes sociais do presidente de São Paulo com outros presidentes, ele é uma blogueira. Entendeu? E houve um tempo que a torcida do Palmeiras chamou a Leila de blogueira. Exatamente. Até por isso eu tô usando esse termo, né? Blogueira, porque virou algo da internet, sim. Ah, tá blogueirando e tal. Então, assim, cara, pra alguém que é completamente pomposo nas redes sociais, tinha que ser o tempo todo. Sim. Por que ele não faz um vídeo depois que o São Paulo perde pro Fortaleza falando o Carpini é meu treinador, já que ele não mandou embora? Já que ele tá ali o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo. Ele faz postagem antes dos jogos, durante a semana, recebendo não sei o que, fazendo não sei o que lá. O Belmonte também é outro. Nas redes sociais, nossa mãe do céu.
pra dar uma entrevista. Então, assim, cara, não é defender o Carpini, é prestar solidariedade ao treinador de 39 anos que foi contratado pelo São Paulo, que disse, não, nós fizemos entrevistas, analisamos vários perfis, e o Thiago Carpini é o perfil ideal pro São Paulo. E a coisa não dá liga? Cadê esses caras agora? Não, mas o Carpini foi o cara que a gente escolheu e a gente vai com ele, independente do calor da torcida. Porque também, se for pra você ficar levando pelo calor do torcedor, não precisa de dirigente. Você só precisa abrir uma enquete, falar, vocês querem que esse técnico seja demitido, sim ou não? Quem vocês querem que a gente contrate? Imagina. Porque a função do dirigente, meu amigo, é criar soluções. É trabalhar. Sim. Né? Senão a gente vive tudo de plebiscito. Não, diga, Gabi. Uma coisa também que é muito importante que eu não vejo a diretoria do São Paulo fazer é realmente colocar ali na mesa, olha, o Carpini sempre foi uma aposta da diretoria. A gente não contratou um treinador pronto. É um treinador em formação e é isso que a gente também precisa entender, porque é o primeiro grande clube da carreira do Carpini. Ele treinou o Água Santa, teve sucesso. Teve ali o Juventude também, teve sucesso, o Juventude subiu. Sucesso que eu digo ali de conseguir bons resultados, né? Você levar o Água Santa pra final do Campeonato Paulista, venceu o primeiro jogo, inclusive contra o Palmeiras. Juventude, ele pega o time numa situação horrível na Série B e aí ele acaba ali conseguindo também o acesso do Juventude. E quando ele chega no São Paulo, ele pega um clube que tava, de certa forma, ali arrumadinho com o Dorival Júnior. Ele acaba pegando um pouco dessa rebarba também, né? Porque a gente via que aquele time do começo do Campeonato Paulista e também o da Supercopa tinha ali um pouco de resquício do que o Dorival Júnior tinha feito no São Paulo ainda, né? Ainda era um time que tinha algumas características, ele ainda estava implementando o trabalho dele. Só que agora que ele realmente está colocando em prática tudo aquilo que ele quer fazer, ainda não está funcionando e eu vejo que a diretoria ela um pouco meio que largou de mão assim. Olha, Carpini, resolve aí a situação, porque você que começou, então você que vai terminar. E não coloca a cara a tapa, né? Isso que eu quero dizer. A diretoria do São Paulo, ela não coloca a cara a tapa pra poder dar algum tipo de explicação. Deixa só o Carpini ali levando a bronca, levando toda a situação. Cara. Eu acho que assim, mas a diretoria... a gente tá cobrando alguma coisa que nenhum clube faz, né? Então... Assim, eu vejo, por exemplo, a Leila é uma presidente que coloca a cara a tapa independente da situação. Mas é mais fácil, né? Você ser a Leila hoje do que ser o Júlio Casares. Sim, mas eu acho que a partir do momento que você contrata uma aposta, você tem que mostrar que você contratou uma aposta e você estava consciente daquilo, de que poderia dar certo, de que poderia dar errado. Então eu acho que falta um pouco disso no São Paulo. Provavelmente, eu acredito que se o São Paulo perder pro Flamengo por uma goleada, eu acho que o Carpini não fica mais no cargo, porque aí eu acho que vai ser bem difícil você segurar. Se não ganhar, ele tá fora. O empate também não. É bem provável não ganhar, né, gente? Vamos combinar? Mas é exatamente por isso que ele vai, porque vai ser a última chance, já imaginando que isso não vai acontecer. O Carpini, assim, é difícil falar isso, mas o Carpini já tá demitido. Já tá demitido. É tipo quando você sabe que você vai ser chamado na salinha do RH ali, mas você ainda tá trabalhando. Eu não sei. Eu também não sei, mas tem gente que sabe. Mas é o seguinte, o Carpini não saiu ainda porque o São Paulo não tem um treinador pra colocar no lugar do Carpini, simplesmente porque os nomes possíveis ainda tem contrato por mais alguns meses com clubes do exterior. O São Paulo, por exemplo, o Crespo, o Pedro Martins, treinador português, eles estão em final de temporada lá, mundo árabe, Catar. Sim. Tem o Luiz Castro, né? O Luiz Castro também. São 3 situações de treinadores que chegariam justamente para substituir o Carpini, mas o São Paulo não pode esperar. Aí deixa o Carpini mais um jogo. Vai que ganha do Flamengo, ganha uma sobrevida. O São Paulo tem muitos jogos agora longe de casa. O São Paulo só volta a jogar em casa no clássico contra o Palmeiras pela 4ª rodada do Brasileirão. Sim. Então, assim, nesse meio tempo não tem pressão da torcida presencial. Tem pressão nas redes sociais, que é algo natural. A gente aqui no Resenha tem pressão das redes sociais. Né? Então, a pressão no YouTube. O ouvinte já mandou aqui, esse programa ainda tá no ar, entendeu? Cara, na rede social os caras são, né? Os caras são os... E isso até serve de parâmetro, né? Porque nem sempre que todo mundo tá falando nas redes sociais é o que acontece dentro do estádio. Exatamente, e dentro do estúdio também. Dentro do estúdio também. Estúdio e estádio são mais parecidos do que vocês imaginam. Mas, cara, a sequência do São Paulo, eu tô pensando não na demissão do Carpini, mas no jogo de estreia do novo técnico. Porque o momento é esse mesmo. Porque você vai colocar um cara pra estrear contra o Palmeiras? Imagino que não. Então talvez com a demissão aí, já um cara engatinhado pra estrear no duelo contra o Atlético Goianiense fora de casa e pegar o Palmeiras na sequência, ou joga com o interino até o clássico. Enfim, planejamento que com certeza já tá sendo feito pela diretoria do São Paulo, que como você falou, beira o insustentável, né, Pedro?
E também Sim. eu acho que é um pouco não, né? Bastante difícil, porque a gente viu que levou um tempo pra contratar o Carpini, assim, né? A gente achou que ia ser mais rápido pelos nomes que estavam saindo, aí levou ali um tempinho ainda, ele tinha que sair do Juventude, teve toda aquela situação. Agora, sem o campeonato ter começado, né? O Campeonato Brasileiro, que a gente sabe como ele é maluco, como ele maltrata muitos jogadores, treinadores. Imagina você contratar agora com o campeonato rolando e o time numa situação não tão favorável, né? Você colocou aí o jogo contra o Palmeiras. É óbvio que a torcida do São Paulo vai querer que o São Paulo vença. Tudo bem que no último jogo do Brasileirão o Palmeiras ganhou, né? Que foi aquele jogo em casa. Mas existe uma questão ali do São Paulo sempre vencer o Palmeiras. Imagina na estreia do treinador ele já perder pro Palmeiras e aí pensando num cenário que eu acho que não vai ser um cenário tão catastrófico assim do São Paulo ainda não ter pontuado no Campeonato Brasileiro. Deixa eu só... Tem gente cobrando aqui porque eu chamei o Júlio Casares de blogueira. Só porque é um termo da internet, mas que fica entendido como blogueiro, tá? Gente, é porque, tipo, como ela tá blogueira no sentido de... É esse jeitão de internet mesmo, né? Blogueirando. Sim. Profissão blogueira. Não, mas que fica então blogueiro, então, pra quem, enfim, pode ter se incomodado. Aí eu tá usando isso até pra provocar o adversário, não, de jeito entendeu? nenhum, que é isso. só, usei um termo da internet, que aí a gente fala blogueira, independente de estar se referindo a um homem ou a uma mulher. Ó, eu